Olá a todos, eu, Madalena Guerreiro, e as minhas colegas Sara Antunes, Catarina Macedo e Sofia Collias vamos apresentar o nosso trabalho sobre a violência doméstica contra os animais no âmbito da disciplina de Sociologia. A violência doméstica contra animais pode estar associada a tudo o que seja maus tratos do ser humano perante o animal, sejam agressões físicas, como chutes e espancamento, a falta de cuidados básicos, como deixar de dar comida, água e assistência veterinária, e o abuso emocional, como gritos constantes ou falta de interação social. A violência pode ter muitas causas, como a normalização deste tipo de ações, onde na cultura do indivíduo é comum praticar-se violência animal e talvez até mesmo considerado o mais correto. A influência de fatores psicológicos, como um histórico de abuso que faz com que o indivíduo replique esses comportamentos no animal. Os fatores financeiros que possam causar stress no indivíduo e levam a que este descarregue no próprio animal. E a influência da mídia e entretenimento, onde a violência em jogos e programas violentos pode acabar por influenciar a pessoa a praticar violência no próprio animal. Consequências: muitos animais que sofrem desta violência doméstica chegam a ficar com problemas físicos e problemas psicológicos, o que lhes impede de conseguir estar com outro humano, outro animal e até mesmo alguns tipos de objetos. Por fim, muitos dos animais chegam a morrer. O ser humano também sofre consequências como o ciclo de violência que se cria no seu dia a dia e pode influenciar a violência com outras pessoas. Soluções: alguns tipos de soluções possíveis para este tipo de problema podem ser a criação de programas educacionais que ensinem desde cedo o respeito pelos animais, destacando a importância do cuidado, empatia e respeito por ser vivos. O fortalecimento das leis, pois em muitos países a violência animal não é muito aprofundada nem travada. Assim, deve-se combater isso, aumentar e aplicar leis que punam aqueles que o fazem. E o apoio às vítimas com a criação de mais abrigos e centros de acolhimento para os animais que são vítimas de abuso. E permitir a entrada de animais nos refúgios de pessoas que sofrem violência doméstica, pois muitas destas pessoas têm animais que também a sofrem. Para melhorar ainda mais a nossa pesquisa e podermos recolher mais informações, contactámos a instituição Sociedade Protetora dos Animais, que recebe animais e alguns deles já sofreram de violência doméstica. Assim, tivemos a oportunidade de entrevistar uma trabalhadora da instituição e vamos passar então à entrevista que foi feita enquanto demonstramos o local da instituição. A Sociedade Protetora dos Animais é a associação de proteção animal mais antiga em Portugal. Ela foi criada em 1875. Os animais eram muito maltratados, muito abusados. E então houve um grupo de pessoas que se insurgiu contra isto, pessoas ilustres, que criaram uma associação de proteção dos animais. Entretanto, a associação obviamente evoluiu e então nós consolidámos tudo num espaço, que é o tal centro veterinário nas Olaias, que tem condições para ser um hospital, mas não tem horário de hospital, não é? Portanto, é uma clínica veterinária, funciona de segunda a sábado, e temos a nossa sede no bar. Em que estado é que se encontra o animal? Eu sei que há vários, mas alguns exemplos. Esses animais, não é? Exato. Há situações várias, mas nos casos específicos de violência doméstica, normalmente não são animais que estão mal. São animais que foram muito bem cuidados e estimados até ali. Às vezes tivemos casos que eram animais que eram seguidos connosco, imaginem. Até me recordo de um caso em específico que a própria médica veterinária que acompanhava aqueles animais dizia: até ali foram sempre muito bem tratados. Até aquele dia os donos foram bons donos. E portanto por isso eles não estão mal. E se calhar também por isso eles depois se arrependem tanto, porque isto é um abandono e é muito grave, e nós chegámos a ter animais que deixaram de comer e pensámos que iam morrer de fome. Mas na maioria destes casos não são animais que tenham sido maltratados até aí, okay. Embora saibamos que há casos de violência doméstica, ou seja, não aconteceu connosco, mas há casos de violência doméstica, que a violência não é só entre as pessoas, mas depois também descarregam a fúria e essa violência nos animais. Nós sabemos disso, não é? Que é às vezes até é neles que começa e depois é transferida a violência para a outra pessoa. Isso acontece. Quais são os passos a seguir quando chegam animais nestas situações? Em primeiro lugar, é assim, claro que se precisarem no imediato de cuidado médico-veterinários, eles vão ser testados. Sim. Se é um animal que nos parece combalido, ou parasitado, ou prostrado, ou com alguma ferida aparente, obviamente que logo
é tratamento médico-veterinário. Ele está bem, aparentemente, não é? Só está assustado, inquieto, não é? Perceber muito bem o que é que se passa porque está ali sozinho num ambiente novo, nós não vamos sujeitar esse stress a um animal que está bem. Sim. Portanto, o que vamos fazer é acomodá-lo dentro da nossa possibilidade. A nossa capacidade é muitíssimo limitada e pode acontecer que nós não tenhamos onde alojar aquele animal e, portanto, precisemos urgentemente de uma família de acolhimento temporário, que nem sempre há. E já aconteceu termos que chamar o centro de recolha oficial porque nós não termos como recolher aquele animal. O que se faz é, no limite, se está tudo bem, vamos acomodar aquele animal. Portanto, arranjar-lhe uma caminha, comida, água. Antes de mais, fazer uma leitura do microchip. E a partir daí o que vamos fazer é tentar construir esta história. Portanto, se nós até conhecemos os animais, como já aconteceu, é tentar contactar os tutores e perceber o que é que se passou. E depois aí tentamos construir a história. Se eles precisam de cuidados médico-veterinários, vão ser prestados. Os cuidados básicos prestados também. É apresentado muito. O problema aqui é que as pessoas, quando pedem ajuda, já estão numa situação limite. Ou seja, eles não pedem ajuda para daqui a 3 meses. Eles pedem ajuda para ontem. E então dizem, eu pedi ajuda e ninguém me acudiu, e então deixem lá. Estão a ver? E depois nós ficamos com o bebê nas mãos. Porque não temos também muitas vezes como acudir. É dramático. Portanto, se a ajuda for, preciso dos passeios, preciso de apoio alimentar, preciso de cuidados médicos, tudo isto é possível, às vezes, conseguir aqui algum tipo de apoio. Nós, por exemplo, prestamos cuidados médico-veterinários a custos muito baixos, ou até sem custos, se a pessoa comprovar a carência económica, mas a pessoa tem que o fazer, não é? Tem que pedir ajuda, tem que comprovar mentalmente a carência económica, não pode simplesmente chegar lá e dizer, olha, não tenho dinheiro para esterilizar esta cadela, até comprei um criador e custou 1.500 euros. Não dá, não é? Isto acontece. O procedimento é este, e depois procuramos sempre famílias de acolhimento temporário e divulgamos o animal para adoção. E este encaminhamento para a adoção pode tardar meses. Claro que se temos uma família de acolhimento temporário é maravilhoso, porque não só eles não estão em ambiente de clínica, de abrigo, de clínica, que é muito mau, porque se cruzam com muitos animais, muitas vezes animais doentes, é muito mais estressante para eles. Se eles estão num ambiente familiar, não só eles se enquadram melhor e é mais um ambiente mais semelhante ao que viveram até ali, como até a transição para a nova casa se faz de uma forma muito mais suave, não é? Às vezes os animais regridem muito. Nós temos situações em que tivemos que pagar hotel durante meses, às vezes anos, porque não tínhamos mesmo onde acomodar aqueles animais, não havia onde os receber e nós temos que pagar um hotel e não tinha para aquilo cá ficar. E para ser adotado tem que ser num espaço que tenha mais ou menos estas condições. Isto também acontece. Mas há situações em que não, que os animais são realmente cães de casa, gatinhos, imaginem, e nem pensar colocá-los numa jaula, que é muitas vezes o que acontece, e bichos ficarem, imaginem, numa jaula ou num gatilho mais ou menos complicado durante meses largos. É muito duro para eles. Que tipos de abusos enquadram na violência doméstica? A violência doméstica contra pessoas está amplamente descrita. Sim. E a contra animais é obviamente a mesma. Okay. Depois podemos falar numa questão de maus tratos ou de negligência que possam não ser, imaginem, possa não ser considerado uma violência, não é? Mas em que obviamente os cuidados àquele animal foram ser negligenciados. Okay. E o que é que pode ser? Imagina, um animal que precisa de cuidados médico-veterinários e que não tem. Um animal que precisa de uma alimentação adequada por alguma patologia, que nós até fornecemos essa alimentação, imaginem, mas os donos não vão buscar essa alimentação. E não prestam esses cuidados ao animal. Isto é negligência grosseira, estão a ver? Não é por falta de dinheiro, não é por falta de acesso aos cuidados, não. Isto acontece. Ou, por exemplo, um animal que está confinado a um espaço 24 horas por dia, 7 dias por semana, que não sai, que não socializa com outros animais, porque no caso um cão, os cães precisam de ser passeados, não é só para fazer as suas necessidades fisiológicas, os cães precisam de sair, de conviver com outros animais, de esticar as patas, de correr, de libertar energia, ficam loucos. Eles ladram muito, destroem muito, e depois temos situações que as pessoas dizem, não posso ter mais deste cão na minha casa porque morreu tudo. Então, quantas vezes é que este animal foi passeado na última semana? Nenhuma. Pessoas têm um quintal e constroem uma cerca e põem uma casota de cimento numa corrente e põem numa casota de cimento lá no fundo do quintal. E o cão não é passeado nunca. O cão vive ali
anos a fio, não é? Ao frio, à chuva, ao calor, é uma negligência grosseira, isto é um mau trato, não é? Embora, imaginem, não lhe batam, não lhe provoquem violência, não lhe provoquem sofrimento físico por agressão, obviamente que provocam sofrimento físico por todas estas situações, não é? Pelo degradar de uma doença, ou situações de acumulação, também nos tem acontecido muito. Pessoas que recolhem animais, que não têm capacidade para os tratar e depois vivem, tipo, imaginem, 15 gatos num quarto, com a porta fechada. Sim. Não estão esterilizados entre eles, que se reproduzem descontroladamente, não há higiene, não há comida, não há cuidados veterinários. Se tivesse sido um animal que os vizinhos tivessem reparado que não estava a ser bem tratado e denunciassem? Depois temos um problema, para além de todos estes que eu já vos falei, que são as denúncias, a legislação, as autoridades, o decorrer de processo de denúncia até chegar a tribunal, a recolha de testemunhas, entretanto o cão morreu. Ou seja, não só, muitas vezes o que as pessoas se queixam é que denunciam e nada acontece, porque as autoridades até lá vão, mas não encontram ninguém em casa e não abrem a porta, ou até vão e viram o boletim do animal, ele até tinha a vacina da raiva, a água até estava um bocadinho verde, mas eles trocaram, e a legislação é muito pouco específica e muitas vezes em situações de denúncias nós temos, lá está, uma advogada que acompanha estas denúncias e há de tudo um pouco, que é, há denúncias muito bem instruídas e depois sentimos que morremos na praia porque estas coisas são desvalorizadas, estão a ver? Ou então, e às vezes já há situações em que até resultou na morte do animal, mas não conseguem provar que uma coisa esteja relacionada com a outra e a denúncia cai. Ou então temos situações de denúncias de coisas flagrantes porque as pessoas denunciam a nós e nós não somos a polícia. Sim. Nós não temos nem a autoridade para entrar em propriedade privada, não somos uma autoridade policial e obviamente que se houver uma situação em que o animal esteja em claro sofrimento, o que nós fazemos é temos que chamar as autoridades, temos que pressionar e então entramos com eles. E já aconteceu. Mas não podemos rebentar com a porta, pôr uma corda para subir não sei aonde, para trazer o cão debaixo do braço. Pronto. Só que também temos o reverso, né? Que as pessoas denunciam a nós explicamos que quem presencia é que tem que denunciar. E é muito importante. Às vezes as pessoas ou porque têm medo ou porque, como dizem, eu já fiz a minha parte, eu já denunciei, agora vocês possam fazer vocês. É que são uma associação, as associações não fazem nada. Isto é muito frustrante. Porque não é por mal, nós não conseguimos, não é? A não ser que eu vá fisicamente ao sítio, que às vezes é 300 ou 400 quilómetros de nós, não é? E plantar-me lá, a ver se vejo e tiro umas fotos, que isto é impossível. Portanto, é muito importante que a própria sociedade civil se envolva e que possa denunciar de forma estruturada, não é? Com fotografias ou sendo testemunha, para que as denúncias sejam bem instruídas e nós podemos acompanhá-las, e isso não tem nenhum custo, não é? Portanto, nós acompanhamos essa denúncia e tentamos fazer com que elas cheguem a bom porto, mas ainda são muito poucas as denúncias que hoje chegam a uma conclusão em que os infratores sejam penalizados de alguma forma. Já nem digo que haja pena de prisão, estão a ver a qualquer coisa. Que houvesse uma proibição de terem mais animais no futuro, uma multazinha, uma coima, não é? Se não fosse considerado um crime. Qualquer coisa. E às vezes nem isso acontece. Já estamos aqui a concluir, mas eu acho que a última questão também é muito importante. Exato. A última pergunta é: quais futuros projetos ou atuais criados para ampliar a proteção aos animais? O trabalho passa muito, não só por pressionar as autoridades e os legisladores para haver uma legislação mais robusta nestes casos, mas passa também muito pela sensibilização, não é? Nós já vimos aqui que até temos uma série de ferramentas que nos permitiriam gerir estes casos de outras formas, mas que depois não conseguimos propriamente implementá-las para aquela questão.
E, portanto, esta comunicação, por exemplo, direta com escolas, com estudantes, é muito importante. Não só porque são a nova geração, mas também porque nós sentimos que plantamos um bocadinho a sementinha. O que vai acontecer é vocês a seguir levam a sementinha e vão espalhá-la e vão plantar essa sementinha da sensibilização também junto dos vossos colegas, da vossa comunidade, e eventualmente eles fazem isto também. Portanto, é muito importante este passo-a-palavra da sensibilização aos maus-tratos, a importância de denunciar. Isto é o mais importante, sensibilização e educação, mais do que tudo, sinceramente, porque depois nós até podemos ter leis e regras e tudo, mas se ninguém cumprir e se ninguém denunciar, não nos muda nada. Portanto, nós trabalhamos muito assim a nível do projeto, a nível dos projetos educativos, e estamos também a desenvolver um projeto educativo para várias idades para conseguir levar às escolas a nível nacional. Trabalhamos também com outras associações, foi recentemente criada uma federação de associações de proteção animal para que juntas, não é, consigam ter aqui uma voz única, é mais fácil depois comunicar com outras entidades superiores, com o governo, estão a ver, com entidades, sei lá, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, o CNF, a Federação dos Médicos Veterinários, para termos uma única voz e tentar, passinho a passinho, fazer aqui, às vezes pequenas, mas que são grandes conquistas nestes casos, para conseguir apoiar estes animais, para que eles não fossem abandonados ou largados em qualquer instituição, para desespero dos tutores, para conseguirem refazer a vida deles. Portanto, passa muito aqui assim por estas duas áreas.